Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 sinais ocultos de que um novo tempo chegou na sua vida ou de que Deus está te apontando, te direcionando para um novo tempo. E por que eu digo 3 sinais ocultos? Porque dentro dessas situações que nós vamos falar, você pode interpretá-las e estar interpretando elas de uma forma, mas na verdade elas estão apontando para outra situação que você não está entendendo. Deus está te impulsionando, te direcionando, Ele quer te levar, Ele está te apontando para outro tempo, para uma outra situação e você não está percebendo. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você faça tudo aquilo que o YouTube pede aqui, porque nós estamos neste novo trabalho aqui, buscando servir a Deus, buscando servir a vocês de outra forma. E também peço e aviso, na verdade, que hoje, às 7 da noite, estaremos aqui fazendo, dando continuidade no nosso momento aqui de oração, onde estamos buscando e clamando por uma resposta de Deus. Você tem algo que você tem buscado, uma resposta, uma direção de Deus, então venha participar desse momento de oração conosco, que você vai estar ouvindo aí, diversas formas que Deus, Ele responde e que Ele fala. Amém? Então vamos lá? Eu quero começar falando sobre o primeiro sinal oculto de que Deus tem um novo tempo para você, e de que você está sendo direcionado para um novo tempo, e sobre quando você tem uma perda de sentido, cansaço e exaustão naquilo que você está fazendo. Obviamente nós não podemos generalizar, porque nós podemos perder sentido, nos sentir cansados, exaustos pelo que estamos fazendo, naquilo que estamos fazendo, por diversos fatores, como você pode estar se descuidando da sua saúde, isso pode estar te levando ao sedentarismo ou algo do tipo. Mas eu estou falando aqui de algo mais profundo, como que se você sentisse que isso que você está fazendo não tem realmente sentido, não tem mais conexão com a sua vida, com o seu propósito de vida, e você precisa de uma direção e de um ajuste, e isso vai de encontro no livro de Números. É o primeiro exemplo que eu quero citar, no capítulo de número 11, verso 14 e 15 em diante, que diz: Moisés, ele se encontra tão cansado e sobrecarregado pela sua missão e pelo fardo que ele deseja a morte, ou seja, ele perdeu o sentido da própria vida dele. A missão dele estava tão pesada, ele estava se sentindo tão pesado, que ele desejou a Deus morrer. Ele diz: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Antes disso, você vê que Jetro, o sogro de Moisés, já havia dado para ele uma solução, de dividir a sua liderança ali, o seu julgamento, na verdade, com outros anciãos do povo. E isso foi feito enquanto eles estavam ali no Monte Horebe. E Moisés fez isso, porque Jetro viu que a missão de Moisés de julgar todo aquele povo, imagina, ele se sentava diante do povo e ouvia todo mundo, mais de sei lá quantas milhões de pessoas ali, e ele tinha que ouvir todo mundo. E aquilo era pesado demais para uma pessoa só. Então Jetro disse para ele dividir ali a sua missão de estar julgando com outras pessoas. Porém, mesmo depois de fazer isso, Moisés se sente muito sobrecarregado, porque o povo murmurava demais, o povo reclamava demais, e Moisés tinha essa missão de liderança e ele se sentiu muito sobrecarregado. Ou seja, muitas das vezes você vai aplicar estratégias corretas naquilo que você está fazendo. Você vai aplicar estratégias humanas corretas, boas, mas que não vão te dar alívio na missão que você está fazendo. Você não vai ter descanso verdadeiro naquilo que você está fazendo. Porém, ele leva esse cansaço, essa perda de sentido para Deus, e Deus responde no verso 16: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali farei contigo
e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Ou seja, Deus conduziu Moisés a um tempo de ajuste. Na verdade, Deus ajustou Moisés e o levou a um tempo onde ele teria auxílio, mais apoio, onde ele teria um tempo de descanso maior, onde aquele fardo que estava sobre ele seria aliviado, ele compartilharia esse fardo, ele compartilharia esse cansaço e essa dor, né? Porque para ele chegar e dizer para Deus que iria morrer, ele estava esgotado emocionalmente, e Deus o conduziu a um tempo de descanso, de compartilhamento de fardo e de missão. Então, muitas das vezes, você está aí cansado, perdeu o sentido naquilo que você está fazendo, na sua missão, no seu trabalho. Isso não significa necessariamente que chegou o fim da sua missão, chegou o fim do trabalho que você está fazendo, mas que é um novo tempo de ajuste. É um novo tempo de compartilhar, de delegar funções, ou de delegar, ou de compartilhar o seu peso com alguém, e Deus te direciona a isso. Essa é a forma de Deus te aliviar. Deus não vai vir, não vai impor a mão em você e vai gerar descanso, não. Mas Deus quer te conduzir a um tempo de vulnerabilidade, assim por dizer, onde você vai escolher pessoas certas. Você vê que Deus direciona Moisés e diz para ele, é você que vai escolher pessoas que você vai ver que são capazes de serem anciãos. Então você vai ter que ser capaz de identificar pessoas com as quais você vê que você pode compartilhar certas coisas, pessoas que são de confiança, que você pode se deixar ser vulnerável e compartilhar um pouco desse fardo e desse peso que você está sentindo. Então, muitas vezes Deus faz isso, nos leva a um tempo de abaixar a guarda, de realmente expor aquilo que estamos sentindo e dividir a nossa carga, o nosso fardo com outras pessoas. E grandes coisas surgem disso. Então, esse é o primeiro sinal. Você também vai ver a mesma coisa praticamente acontecendo no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 4, quando Elias ele está exausto da sua missão. Ele se sente deprimido depois de derrotar os profetas de Baal. E por que ele se sentiu deprimido? Porque ele pensou que o fato de ter derrotado os profetas de Baal fosse o suficiente para converter ali Acabe e sua esposa Jezabel a Deus. E não foi isso que aconteceu. Logo após ele ter matado os profetas de Baal, ele foi perseguido por Jezabel. Jezabel disse, até amanhã, me façam os deuses ou outro tanto se a sua cabeça continuar em cima do pescoço. E ele fugiu para o deserto. Ele poderia ter enfrentado ela, ter clamado para que fogo caísse do céu sobre ela, mas Elias, assim como nós, isso está escrito, se eu não me engano, por Tiago, ele era homem, sujeito como nós a todas as nossas paixões humanas, e ele fugiu, ele foi para o deserto, ele se cansou da missão, ele desejou a morte, e Deus renovou as forças de Elias, enviou ali pão, enviou um anjo. Aqui Deus já fez um tratamento diferente, mas Deus o conduziu a uma nova missão, onde ele saiu de um lugar de combate, de embate, e foi direcionado para um tempo de preparação, onde ele foi preparar Eliseu para ficar no seu lugar. Ele foi até as escolas de profetas, falando com os alunos, preparando todos para a sua partida, preparou ali um novo rei, se eu não me engano Jeroboão, pode me corrigir se eu errei o nome, mas ele preparou alguém para ficar posteriormente no lugar ali de Acabe, ou seja, ele saiu de um tempo de combate, de embate, onde ele clamava e fogo caía do céu, e foi conduzido para um tempo ali de preparação, onde ele prepararia pessoas, onde ele forjou líderes ali, em diversas áreas, ou em áreas, na área da liderança de uma nação e também na área ali profética ministerial. Então muitas vezes você está cansado, sobrecarregado, e Deus vai te conduzir para um novo tempo, onde você vai ensinar pessoas, onde você vai preparar caminho para outras pessoas, onde você vai compartilhar essa sua missão ensinando. Então muitas vezes Deus vai te fazer passar por esse momento de transição quando você estiver e se encontrar
cansado. Amém? E aqui nós vamos para agora o segundo sinal, que é um dos mais famosos quando você, né, vai ser direcionado e vai entrar em um novo tempo, que é quando os recursos ficam escassos ou quando os recursos eles acabam. Quando você está fazendo alguma coisa para Deus, quando você está em algum lugar e os recursos eles começam a acabar e eles ficam escassos, você, na verdade, existe um sinal oculto aí onde você está entrando e sendo direcionado para um novo tempo. Um novo tempo. E vamos lá. O primeiro, né, a primeira passagem que eu quero usar para vocês aqui, a mais famosa, é a de 1 Reis, capítulo 17, verso 7, quando o profeta ali, Elias, está no ribeiro de Querite. Ele está ali sendo alimentado por Deus durante o tempo onde ele diz, né, onde ele tinha declarado que não haveria mais chuva sobre Israel. Ele se esconde no ribeiro de Querite e esse era um tempo. Você vê que profetas, né, eles vivem de tempos, de ciclos. E ele está vivendo um tempo ali de esconderijo, onde ele está sendo alimentado, onde o povo está sendo afligido, julgado por uma seca, mas ele está num tempo onde ele tem recursos. Ele está num local onde recursos vêm até ele, o que o permitem se manter em uma missão. Ele é alimentado por corvos, a água no ribeiro corre, ele pode beber, ali ele tem provisão. Porém, quando ele tem que sair deste lugar e se direcionar até outro lugar, os recursos acabam. Os corvos não vêm, a água do ribeiro se seca, e ali ele capta a mensagem, opa, chegou a hora de ir para um novo lugar. Então ele se levanta dali e é direcionado por Deus à casa da viúva de Sarepta para continuar ali a sua missão. Ali ele teve provisão na casa da viúva e a missão dele teve continuidade. Ou seja, muitas das vezes você vai estar fazendo coisas aí para Deus, você vai estar se manifestando, você vai estar, né, na sua missão, você vai estar no seu trabalho, mas os recursos começam a faltar porque Deus tem uma nova direção, um novo tempo para você. E isso está embutido aí. Você está olhando para a falta de recursos e pensando, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, o que está acontecendo, isso e aquilo, mas na verdade Deus está usando isso para que você se movimente, para que você se levante e vá de encontro a um novo tempo onde você terá uma nova fonte de recursos e outras coisas que Deus tem para você. Então a sua missão ela pode até continuar. A missão de Elias era o quê? Ser profeta sobre Israel, ser voz de Deus sobre Israel. Mas Deus movimentava ele de diversas formas e em diversos lugares de maneiras ali, muitas vezes diferentes. Então, muitas vezes a sua missão principal vai continuar, que é ser pai de família, que é ser mãe, que é ser talvez aí um servo de Deus, servindo de alguma forma, fazendo e exercendo alguma função no seu trabalho. A missão ela vai continuar, você tem que se manter nesse mundo, você tem que se movimentar nesse mundo. A nossa missão hoje em dia principal é sermos filhos de Deus, mas quando os recursos começam a se esgotar, Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova direção, Deus tem um novo caminho, Deus tem um novo plano, um novo projeto para você. E isso está oculto nessa falta de recursos aí que você está pensando que é Deus que está te abandonando. Deus não está te abandonando. Deus quer despertar a sua atenção, te direcionar aí para um novo tempo. A mesma coisa você pode ver, só que de uma forma um pouco diferente, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 e 11, quando Jesus está ali num casamento. Eles estavam num casamento e houve uma falta de recurso para que a manutenção daquele casamento, daquela festa acontecesse, que foi, né, ali nas bodas de Caná, quando o vinho acaba. O vinho acabou, a festa era para ter acabado junto. Mas o que Jesus fez? Jesus foi levado, guiado ali até os odres que continham água e ele deu continuidade ali à festa, ele deu continuidade à missão ali dos maîtres, né, de servir o povo que estava no casamento. Como? Transformando água em vinho. Então, muitas das vezes, a falta de recursos não significa necessariamente o encerramento de algo, mas o tempo em que algo
vai acontecer, onde um milagre vai acontecer e Deus vai se revelar para você, onde Jesus vai se revelar para você. É interessante notar que o vinho representa o quê? A alegria. Muitas vezes, o maior recurso que nós temos é a nossa paz, é a nossa alegria. E ele vem, né, de formas naturais. A nossa alegria está vindo de coisas naturais desta vida, né? O vinho ali, ele tinha sido produzido por um processo natural onde eles processaram ali a uva e o vinho era bom. Porém, você vê que quando Jesus ele transforma água em vinho de uma forma sobrenatural, as pessoas falam, nossa, vocês deixaram, né, o melhor vinho para o final? Nós não temos costume de fazer isso enquanto serviam ali, né, o povo no casamento. Então, Jesus, muitas das vezes, permite com que os nossos recursos que geram para nós alegria se acabem, porque Ele quer nos conduzir para um novo tempo, onde nós vamos experimentar a alegria sobrenatural que somente Ele pode nos dar, a paz que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não dá, porque Ele disse, eu vos deixo a minha paz eu dou a vocês, e não dou como o mundo a dá. Então muitas das vezes nós estamos nos alegrando com as coisas aqui da terra, desta vida, e os recursos acabam, mas isso não significa que é o final, mas sim que Jesus está nos levando a um tempo de milagre, onde nós vamos provar a alegria que Ele pode nos dar. Essa alegria superior, ela é melhor. Amém? E para encerrar essa parte 2 dos recursos, eu quero levar vocês, e poderia levar vocês a diversas outras passagens, como quando a falta de recursos, quando Pedro está pescando, ele pesca de um lado para o outro, né, joga a rede de um lado para o outro, e não consegue pescar e fisgar ali os peixes com a rede, né, pegar os peixes com a rede, ou seja, falta de recursos, não tinha peixe no lago. E Jesus diz para ele, né, aquilo revelou o quê? Revelou Jesus para ele. Jesus deu uma instrução para ele, aquela falta de recursos foi um momento que Deus preparou para que Jesus aparecesse, se revelasse para ele. Jesus dá uma instrução para ele, ele joga peixe, joga a rede no lago e pega ali, né, no mar, e pega os peixes, e ali ele tem uma compreensão de quem Jesus é. Então muitas vezes momentos de escassez estão aí, não para dizer que Deus nos abandonou, mas para revelar quem Jesus é. Na multiplicação dos pães a mesma coisa, houve uma falta de recursos para alimentar uma multidão imensa, mas Jesus multiplicou do pouco Jesus fez muito, e isso revelou quem Jesus era. Então muitas vezes, falta de recursos e escassez estão nos levando a um novo tempo de revelação de quem Deus é, de quem Jesus é. Podem nos direcionar para uma nova missão, podem nos direcionar para um novo lugar, e podem nos direcionar ao momento de revelação de quem Deus é, de quem Jesus é. Amém? E por último, para terminarmos, né, esse tema interessante sobre sinais ocultos que estão apontando, nos direcionando para um novo tempo, nós vamos ver e falar sobre brigas, separações e discordâncias. Muitas das vezes, brigas, separações e discordâncias estão apontando para um novo tempo. E quando eu falo isso, é necessário ter bom senso. Eu não estou falando aqui que quando você briga com seu marido, quando você briga com a sua esposa, é hora de separar, todo mundo para um lado, todo mundo para o outro. Não, porque a palavra de Deus nos diz e declara expressamente quando se deve haver divórcio ou não. É necessário haver um bom senso nisso aqui. Porque quando nós falamos disso, temos que entender que somos pacificadores. Jesus nos chamou para ser pacificadores. Andar em paz, ter paz com todos. Porém, muitas das vezes somos perseguidos, muitas das vezes ocorrem brigas e discordâncias, porque chegou um novo tempo em nossas vidas, onde devemos sair de determinados ambientes, onde Deus quer nos tirar de determinados ambientes, onde Deus quer nos tirar de determinados lugares, porque Ele tem uma outra missão para nós, onde Ele tem um novo ambiente para nós, onde Ele tem outras pessoas, outros grupos de pessoas com as quais nós devemos nos relacionar. E nós vemos isso
em uma das principais brigas que aconteceram aqui na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36 e 41, quando Paulo e Barnabé brigam por causa de João Marcos. Paulo, ele se sentiu ali abandonado por João Marcos, e quando eles estavam em Panfilha, eles abandonou quando eles estavam em uma missão em Panfilha, e Barnabé queria que João Marcos continuasse com eles durante a viagem missionária, mas Paulo não queria. Então houve uma discordância tão séria entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. Então Paulo e Silas, um novo companheiro de viagem, foram para a Cilícia e para a Síria, e Barnabé com João Marcos foi para Chipre. Porém, apesar deles terem se desentendido, a missão principal continuou, que era levar o evangelho. Porém, um foi para um lado e outro foi para o outro, mas a missão principal continuou. Ou seja, Deus tinha caminhos, para Paulo e Barnabé, e Deus permitiu com que esse desentendimento fosse para frente. Isso ocasionou com que eles fossem um para o lado e um para o outro. Eram homens maduros. Eu acredito que não houve, apesar dessa separação, rancor por parte deles ou algo negativo nesse sentido. Porém, eles entenderam, como homens maduros, que a missão deles não era mais estar juntos, unidos. Então um foi para um lado e um para o outro. Então muitas vezes você vai se encontrar em ambientes ou em situações assim, onde vai haver aí uma discordância de ideia, uma discordância de opinião de como realizar algo, de como fazer ou cumprir uma missão. Mas continue na missão, procure manter a paz, manter a harmonia, mas se não for possível, que cada uma faça e cumpra a missão, aplicando aí as suas ideias, por mais que elas sejam diferentes. E, obviamente, debaixo da direção de Deus. Mas isso acontece. Somos seres humanos, é necessário entender isso. Você vai ver isso também com José sendo vendido pelos seus irmãos. José, ele foi invejado pelos seus irmãos, obviamente, devido à sua imaturidade. Ele era muito jovem, ele de certa forma provocou isso, mas isso não é motivo para que ele fosse tratado daquela forma, vendido pelos seus irmãos, jogado em um poço. Ele foi ali particularmente perseguido pelos seus irmãos. Houve briga, discordância por causa de José, e ele foi vendido. Mas ali houve, na verdade, um tempo. E José estava saindo de um tempo onde ele estava vivendo com sua família, com seus pais. Ele tinha uma mentalidade, ele era de uma forma. Ele foi introduzido em um novo tempo de forja. Essa é a palavra, de forja. Você já viu uma espada sendo forjada no fogo? José entrou nesse tempo. Muitas vezes, brigas, separações nos levam para um novo tempo onde seremos forjados, processados por Deus. É um tempo onde ele teve ali momentos de altos e baixos, mas que o conduziram a algo extraordinário, que foi ser líder do Egito e uma pessoa usada por Deus para a manutenção e salvação do mundo. Olha que coisa poderosa. José, ele sofreu naquele período. Ele sofreu uma perseguição, ele foi abandonado pelos irmãos, foi vendido, houve confusão, discordância, briga, e ocasionou com que ele se afastasse da família involuntariamente, mas nisso estava embutido algo poderoso, um trabalhar de Deus, uma forja de Deus, um processar de Deus, que culminou em algo grandioso e o tornou em um grande líder, onde ele foi ali, um agente para a salvação de muitas pessoas. Então, muitas das vezes você vai se encontrar em determinada situação onde vão te perseguir, onde vão falar de você, onde vão falar mal de você, e você vai ser quase que obrigado a sair deste determinado ambiente. Você vai ser expulso talvez de lugares, vão forjar contra a sua vida, talvez no seu trabalho, no seu emprego, querem que você seja demitido, que te mandem embora. Nisso aí está a capa, vamos colocar assim, que está por cima disso, é briga, é confusão, é a inveja, mas lá no fundo
Deus ainda pode transformar isso. Lá no fundo, Deus está e pode te levar para um novo tempo. Um tempo onde você será transformado, onde você será projetado. Um tempo onde você vai servir muitas pessoas com as suas capacidades, onde você vai ser preparado. Existe algo escondido nisso. Nós vemos muito isso. Muitas vezes as pessoas, elas relatam, testemunham que isso acontece muito quando você se entrega a Jesus, né? Você está em um ambiente onde você tem muitos amigos, você tem coisas em comum com essas pessoas, vocês fazem coisas em comum, têm ideias em comuns. A partir do momento que você se converte ao Evangelho, que você começa a entender sobre o que é o Evangelho, sobre Jesus, e você começa a falar e expressar isso, ali começam atritos, discordâncias, e isso é muito claro, né? Você muitas vezes tem que se afastar de determinados grupos, você tem que se afastar de determinadas pessoas, porque você está em um novo tempo, você está em uma nova etapa, você está em uma nova realidade espiritual, e esse é o novo tempo que Deus tem para a sua vida. Então, essas discordâncias, esse afastamento, na verdade, está revelando que é um novo tempo para a sua vida. Um tempo onde você está sendo amadurecido por Deus, trabalhado por Deus, sendo forjado por Deus para algo maior, para algo melhor. Então, existe um sinal oculto nisso, um sinal oculto nessas brigas, separações, que não necessariamente tem a ver só com briga, só a ver com separação, mas existe algo oculto aí. Existe algo na sua vida, existe uma luz de Deus na sua vida, e através disso Deus vai estar trabalhando, te forjando, amém? Então eu acredito e espero que esses 3 sinais ocultos, nessas 3 situações, possam ter aberto um leque para você não enxergar essas situações de uma forma apenas preto no branco. Ah, não, acabaram seus recursos. Ah, Deus esqueceu de mim. Ah, Deus isso. Não, Deus quer te conduzir para um novo tempo. Ah, eu estou cansado, deprimido, abatido, acabou para mim, não quero saber mais. Não, Deus vai te conduzir para um novo tempo. Deus tem um tempo de descanso. Deus tem um tempo onde você vai compartilhar a sua dor. Deus tem um tempo onde você vai ser usado para preparar outras pessoas. Para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, Deus tem algo específico neste tempo. E por isso eu repito, não generalize. Essas coisas podem acontecer por diversos fatores, mas elas também podem apontar e estar apontando, podem ser sinais de alerta para um novo tempo de Deus na sua vida. Amém? Espero que Deus possa ter falado com você através desse vídeo. Peço que você deixe aí novamente, o seu apoio ao canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando o vídeo. Não se esqueça de às 8 horas da noite hoje nós temos aqui nosso momento de oração. Venha participar, orar, se você precisa de uma resposta de Deus, talvez uma resposta até quanto a isso aí que você está passando, que falou com você aqui através deste vídeo. Venha participar, Deus vai falar com você, e Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.